Quando fui tomar banho lá por volta de 6 horas da manhã da quinta-feira, algumas vezes acontece isso, Deus tem os seus jeitos de falar com a gente. Eu estava tomando banho, né? E o Espírito Santo tocou meu coração e me fez lembrar de Esther, né? E disse: será que não é para uma hora como esta que Deus nos coloca nesse país para fazer diferença de alguma maneira nessa terra? E aquilo encheu o meu coração. E eu não sabia que quando chegaria lá, não é? O presidente da FIEP me colocaria bem do lado dele. Então alguns me viram na televisão porque ele me colocou bem do lado dele. E antes de começar, ele pediu para o arcebispo da cidade, para mim, darmos uma palavra ali e orarmos. E Deus tinha me dado já no banho de manhã a palavra, não é? E falando daquele momento, daquela situação que a gente estava vivendo. Por isso, o que eu gostaria de dividir com vocês hoje foi o que Deus falou ao meu coração essa semana, em oração. Não é um sermão, é um compartilhar com você daquilo que a palavra de Deus tocou o meu coração, enquanto eu orava pelo Brasil, enquanto eu orava por todas essas coisas, e eu senti no coração o desejo de compartilhar isso com vocês. Chamou profundamente a minha atenção o livro de Joel, e eu queria pedir para você deixar a Bíblia aberta no livro de Joel, e a gente vai passear no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Joel, onde eu pude perceber Deus falando diretamente ao meu coração e dando-nos alguns conselhos, dando para mim esses conselhos, e eu queria dividir com você esses conselhos. O primeiro texto que chamou a minha atenção é Joel capítulo 1, versículos 2 e 3. E eu queria que você ouvisse a leitura, ou lesse junto comigo, mas colocasse agora uma lente de interpretação da Bíblia, a gente chama de lente hermenêutica isso, do contexto que a gente está vivendo. À medida que a gente vai lendo esse texto, vai pensando no Brasil, tá? E deixa Deus falar com você nesse contexto, tá? O que está aqui é como se Deus estivesse falando sobre o Brasil. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Quando eu li esses versículos, eu pude ouvir uma certa voz de ironia no texto bíblico. Nessa expressão, já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Era como se eu ouvisse a seguinte expressão tão popular aqui no país: nunca antes na história desse país. Você lembra disso? Eu acho que nunca antes na história desse país a gente viu alguma coisa assim. Nunca antes na história desse país se ouviu falar, se documentou, provou, publicou uma rapinagem tão sórdida quanto a que temos visto até agora. Alguns dizem: não, isso já acontecia historicamente. Talvez sim, mas Deus está dizendo para a gente: chega. Por isso nunca antes na história desse país se ouviu, se provou, se viu uma rapinagem, uma roubalheira tão sórdida quanto existe hoje nessa terra. Por isso o texto bíblico parecia quase que uma metáfora do Brasil no versículo 4. Olha só o que diz o versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Não parece? E diante desta realidade,
eu pude ouvir um conselho do Senhor: percebam o que Deus está falando através das suas crises. Toda vez que uma nação se afasta de Deus e dos seus valores instituídos para a humanidade, só pode vir desgraça, gente. Toda vez com que uma pessoa se afasta dos valores morais, éticos, instituídos por Deus na palavra, só pode vir desgraça. Quando os valores morais, éticos são abandonados e esse desvalor entra nas instituições e os valores institucionais são corrompidos, o que sobra é um vácuo tão intenso que implode a sociedade. Quando a família é um preceito caduco e a moral e a ética se tornam situacionais, aí os fins justificam os meios. E aí eles dizem: não roubamos para nós, se bem que a gente mostra na Suíça que roubaram, mas nós roubamos para o partido, e isso justifica o roubo. E aí então a podridão fede. É por isso que o nosso texto faz apelos veementes para que possamos enxergar a realidade que nos cerca como um clamor de Deus para cada um de nós. É interessante que nesse capítulo 1, a ênfase é: ouçam, vejam e clamem. E aqui a gente vai perceber 3 personagens que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1 que precisa ouvir, ver e clamar. Ele está dizendo: ouçam todos, percebam o que está acontecendo. Depois ele diz assim: bêbados, enxerguem. E é interessante porque a ideia é que estão tão intoxicados, mas tão intoxicados, que apesar de estarem no caminho mais habitual, não conseguem andar nem enxergar. Sabe aquela piadinha velha, né, que chega o bêbado na porta de casa e ele está com a chave, não é? E tenta colocar a chave no lugar e ele diz assim: faz o mundo parar porque eu não encontro a fechadura. E às vezes a gente está nessa situação, dizendo: o mundo precisa parar porque eu não estou entendendo nada. Queridos, nós precisamos enxergar porque nós estamos intoxicados. Em 2010, eu falei aqui nessa igreja de que se a gente não enxergasse o que estava acontecendo nessa nação e os rumos para onde nós estamos indo, Deus iria pesar a mão sobre o Brasil. Vocês lembram disso? A prova está aí. O problema não é político. Quando eu falei: olha, não vote nesse partido, disseram: não, era uma posição política. E alguns disseram: não, o pastor quer ser candidato, ou ele vai receber um cargo do governo. Não, queridos, é que precisa se enxergar que quando a gente destrói a família, quando a gente destrói os valores, quando a gente tem uma ética situacional escrita num plano de governo, que na verdade não é um plano de Estado, mas é um plano de poder, só vai sobrar desgraça. Por isso a Bíblia diz: ouçam todos, velhos, crianças, jovens, mulheres, aqueles que estão recém-casados. É interessante como a Bíblia vai falar essas coisas. E depois ele diz assim: despertem, acordem, enxerguem, bêbados, clamem ao Senhor, porque Ele é a nossa única esperança. E essa é a mensagem central de Joel, capítulo 1. O que Joel nos ensina
é que Deus deixou na sua palavra uma série de sinais atemporais que nos deveriam levar a ouvir a sua voz e a enxergar com os olhos dele a nossa realidade. E não fazê-lo é pior que a idiotice de um político que não é capaz de ouvir a voz das ruas e só demonstra uma obstinação maliciosa. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Crônicas 7, é interessante que 2 Crônicas 7 é a resposta de uma oração. Salomão terminou de construir o templo e ele diz assim: Senhor, toda vez que o povo entrar nesse templo e orar, toda vez que a gente se voltar na direção desse templo, o Senhor escuta, o Senhor abençoa, o Senhor cura, o Senhor faz milagres. E aí então Deus dá uma resposta a essa oração, e se encontra em 2 Crônicas capítulo 7, a partir do verso 12, onde diz assim: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. E aí ele diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A palavra de Deus diz que há sinais que Ele manda para que a gente possa enxergar que Ele não está contente com a situação moral, não é política não, moral, ética, espiritual, das famílias e da sociedade. E aí Ele fecha as portas. É interessante que nós passamos quase que 2 anos de uma seca como a gente nunca viu. E o interessante é que chovia, mas não chovia onde devia. É uma ironia, não é? Chove ali, mas não chove aqui. Está entendendo? Ontem eu preguei numa congregação nossa, foi tão interessante, porque a gente é capaz de perceber os sinais de Deus quando a gente quer, não é? Quando a gente não quer, é tudo coincidência, é problema climático e tal. Interessante que aquela congregação, esses dias, estava construindo o banheiro. Eles não tinham banheiro. E eles estavam construindo o seu banheiro. E é numa vila, numa rua de terra. E de repente chegou um caminhão de concreto. E disse assim: vocês estão precisando de concreto aí? E ele disse: claro, porque sobrou de uma obra, eu vou jogar fora, querem? E o concreto exatamente necessário que eles precisavam para fazer o banheiro estava dentro do caminhão. E aí um dos líderes disse assim: pastor, passar um caminhão de concreto lá no Batel é fácil, mas dá uma olhadinha na nossa rua. Vai passar um caminhão de concreto aqui na frente da nossa igreja. É só Deus que manda o caminhão de concreto, não é? Agora, se eu não quiser enxergar a mão de Deus, eu digo assim: coincidência, o caminhão de concreto estava passando, o homem bondoso viu lá que ia te jogar fora o concreto. Mas quando eu quero enxergar, eu posso ver a mão de Deus, nas coisas boas e nas coisas ruins. E o que a Bíblia está dizendo: olha, presta atenção no que está acontecendo, abre o seu olho, enxerga. E aí ele continua dizendo assim: porque
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei, fala alto, e sararei a sua terra, e curarei a sua terra. O que está acontecendo tem a ver sim com questões políticas, econômicas e sociais, mas não se enganem, elas também são tremendamente espirituais. Elas nos levam a entender que se não houver arrependimento e mudança, confissão de culpa, repúdio ao que nos cerca, não somente nas instâncias superiores da nação, mas lá começando na nossa casa, em nossa conduta como pessoas, no jeito de viver de cada um de nós, continuaremos como bêbados, que de tão intoxicados que estão, não conseguem discernir a realidade à sua volta. E é por isso que a Bíblia vai dizer no versículo 5: acordem bêbados e chorem, pois se não acordarmos, a alegria será retirada de nós. E é isso que diz o versículo 12 desse mesmo texto: secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ou nas palavras da ministra Carmen Lúcia, que a gente já leu aqui uma vez, recentemente ela disse assim: mas parece que aconteceu tanta coisa que a gente esquece. Na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote de que a esperança tinha vencido o medo. Depois nos deparamos com a ação penal 470, mensalão, e descobrimos que o cinismo venceu a esperança. E agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. Quero avisar que o crime não vencerá a justiça, a decepção não pode vencer a vontade de acertar no espaço público, e não se confunde imunidade com impunidade. A Constituição não permite a impunidade a quem quer que seja. Mas ontem à noite eu fiquei extremamente preocupado. Estava ouvindo o rádio, e aí um comentarista disse assim: já está tudo resolvido. Vai sair o impeachment, e depois os políticos já concordaram entre si que depois do impeachment vão acabar com a Lava Jato. Você está entendendo? A gente precisa orar, se arrepender, buscar a face de Deus, porque senão esse país não vai ser passado a limpo. Agora tem uma palavra que, quando entra no meu coração, ela é tremenda. Ela diz assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O conselho é: olhe à sua volta, olhe para si e olhe para Deus. Mas o conselho não para aqui. E aí, a partir do verso 12, deixa eu arrumar aqui. A partir do verso 12, Deus vai dizer assim: eu vou fazer um apelo ao meu povo. E diz assim: agora, porém, declara o Senhor,
Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. E assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Capítulo 2, versículos 12 a 17. O apelo do Senhor é um chamado veemente a atitudes urgentes. Voltem para mim de todo o coração. Eu acho que nunca houve um momento tão contundente em que o povo de Deus precisasse voltar-se ainda mais intensamente para Deus. E mais, nunca houve um momento tão contundente em que a gente precise pregar o Evangelho com mais veemência. Porque a gente só muda o que está à nossa volta se o coração for transformado. Voltem para mim de todo o coração. O apelo do Senhor é: arrependam-se dos seus pecados. E é interessante que ele vai usar algumas expressões para deixar claro que não adianta arrepender-se dos seus pecados só por fora. E ele diz assim: olha, não rasguem as suas vestes, mas rasguem o seu coração. Porque o judeu, quando ele vivia um momento de arrependimento, de confissão ou de luto, ele era meio teatral, tá? Como é que ele era meio teatral? Ele chorava em voz alta e rasgava a roupa dele. Se você for num funeral judaico até hoje, o rabino pega o representante da família, ou o filho mais velho, ou o pai, e ele pega uma navalha, não é? E ele rasga com a navalha, no momento do ofício fúnebre, a camisa dele, para dizer: ele está de luto. E aí ele diz assim: olha, não adianta chegar no culto e chorar, tem que mudar o coração, tem que mudar a vida. E esse santo avivamento de Deus começa com a gente. Sabe como é que o avivamento de Deus começa? Ele começa com uma pessoa, ele começa dentro de uma casa. E como fogo numa floresta seca, ele se espalha. E o que Deus está dizendo é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Começa comigo, começa na educação dos meus filhos, começa na maneira como eu faço negócios, começa com pessoas de bem que falam sim, sim e não, não, porque a Bíblia diz assim: que passa disso é o quê? Procedência maligna. Começa com valores que são interiorizados
e que a gente ensina esses valores, não porque sejam apenas preceitos bíblicos. Queridos, não mentir não é preceito bíblico, é questão de caráter. Não roubar não é preceito bíblico, ainda que seja um dos mandamentos, é caráter. E não adianta dizer, como o brasileiro diz, que a ocasião faz o ladrão. Não, não faz o ladrão. Se a gente tiver coragem de ser gente séria. Isso começa na nossa casa. Mas não fica só na nossa casa. Porque quando isso está interiorizado no nosso coração, a gente não admite que aconteça na rua. Muito menos na política. Voltem para mim de todo o coração, arrependam-se dos seus pecados, não só por fora, mas em seus corações. Busquem-me intensamente. E aí ele vai dizer: convoquem um santo jejum, lamento e pranto. Convoquem todos para esta busca. E ele diz assim: olha, nem os bebês ficam em casa quando a gente está buscando a Deus intensamente. Se tem, acho que um superlativo é esse. Clamem. E a oração é: poupa o teu povo. Eu estava nessa reunião quinta-feira e ouvi um senhor já idoso, disse assim: não tem tanta gente aqui que assistiu a Revolução Militar, que depois foi chamada de golpe militar. Mas eu estava aqui. E parece que eu estou revendo a história. E eu não gostaria de rever essa história. Nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos da nossa nação. E se a gente não tiver a coragem de se posicionar, começando em casa, mas em outros aspectos da vida também, a gente vai colher o fruto disso. E é por isso que durante essa semana aconteceram coisas veementes. Você vai ver na Gazeta do Povo de hoje o símbolozinho da nossa igreja no manifesto que foi escrito por todas aquelas pessoas que estavam presentes na quinta-feira. A gente vai publicar esse manifesto. Você viu essa semana o posicionamento da OAB Nacional. Porque, queridos, se a gente não disser um basta para tudo isso que está acontecendo, as coisas vão piorar e uma convulsão nacional vai acontecer. A gente já está vendo isso nas ruas, gente brigando, e graças a Deus não foi uma coisa violenta, mas poderia ter sido. Deus tem que ouvir a nossa oração o mais rápido possível e sarar a nossa terra. Mas não pode parar na vitrine, como eles querem que pare na vitrine. Tem que passar limpo essa nação, para que a nossa história possa mudar. Isso começa com a gente. E começa com gente que tem fé que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui uma semana, nem daqui 30 dias. Eu não tenho a mínima ideia. Mas eu achei interessante uma frase que eu ouvi no rádio essa semana. Não é?
quando perguntaram para um assessor do governo o que eles pensavam quando um dos ministros mais duros do nosso Tribunal Superior recebeu por sorteio 7 ações que estão na mão dele e que ele já se pronunciou, parece que ontem à noite. Aí eles disseram assim: desgraça pouca e mixaria. Não, queridos, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tem muita gente que não gosta do que eu estou falando aqui. Mas um dos papéis de um profeta de Deus, de um pregador da palavra, é anunciar a palavra de Deus para todas as circunstâncias da vida. A palavra de Deus não é alguma coisa para a vida privada. A palavra de Deus é a bênção de Deus para toda a humanidade. E é por isso que a gente prega, como os profetas do Antigo Testamento pregavam, como João Batista pregou e disse na cara, perdeu a cabeça, mas disse na cara do rei: olha, você tomar a mulher do seu irmão não é só vergonhoso, mas Deus não vai abençoar essa terra. Cortaram a cabeça dele. Mas esse é papel do pregador da palavra. Tem gente que vai me xingar, vai mandar e-mail, como já fizeram, vai me ameaçar, como já me ameaçaram, falando que ia me botar na cadeia, mandaram um recado para mim na minha casa, para minha família, muitas vezes. Mas, queridos, não dá para não enxergar o que Deus está fazendo. Há na Bíblia algumas ilustrações tremendas dessa realidade. Eu gosto da oração de Daniel. Daniel vai para a beira do rio e começa a orar. E ele confessa os pecados do seu povo e ele diz assim: Senhor, há uma profecia que depois de 70 anos a nossa nação voltaria para a terra. Já faz 70 anos, Senhor. Nós estamos aqui porque pecamos, falhamos, erramos, mas tenha misericórdia. E aí o Senhor começa a revelar o que vai acontecer na história. Eu acho tremendo a confissão de Neemias. Ele chega para reconstruir os muros, ele faz a mesma oração, ele chama todos os líderes e ora na frente deles: Senhor, esses muros estão em ruínas porque nós pecamos, falhamos, mas tenha misericórdia e nos ajuda a restaurar esses muros. Toda restauração passa por arrependimento, confissão e fé na intervenção do único que pode mudar o homem e a sua história, o Deus vivo e todo-poderoso, através daquilo que o seu Filho Jesus fez por nós na cruz. O mais incrível é que, ao olhar a realidade, isso deveria ser natural, mas não é. E por isso o Senhor aconselha, quase que implora que voltemos para Ele, porque Ele já viu o que acontecerá aqui e na eternidade, se não tivermos a coragem de buscarmos o conselho e a restauração. Por isso, o desafio dessa mensagem é: busque na sua vida, busque na sua família, reúna na sua casa, busque na sua empresa, reúne os amigos de trabalho, busque na nação. E eu queria desafiar você para o relógio de oração. É uma iniciativa pequena, mas representa essa busca. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, mas eu acho que essa campanha de oração que a igreja vai entrar agora tem que ser a maior de todas, de todos os tempos.
porque a gente tem muita razão para orar. Eu não sei o que vai acontecer, mas não importa o que aconteça, porque esse país precisa de uma mudança não só na vitrine. Está entendendo? Queria desafiar você a todos os dias reunir a sua família. Por 5 minutos, 10 minutos, acha um horário. E diz: gente, nós vamos orar. E aí um de vocês ora, levanta a mão para o céu e clama ao Senhor. Eu queria convidar você, que Deus já vem falando ao seu coração sobre coisas que estão erradas na sua vida. Eu não sei quais são elas, porque essa mudança tem que começar na gente. Arrepender-se e voltar para Deus. Porque se não acontecer na gente, não vai acontecer aqui fora. E se não acontecer na gente, a gente não tem autoridade para orar. Eu queria desafiar você a permitir que os valores do Senhor se tornem os valores da sua vida. E que você tenha coragem de viver esses valores numa expressão social da sua influência. Hoje é dia de arrependimento. Arrependimento que possa ser visto de modo prático nas nossas atitudes. Eu acho tremenda a resposta de João Batista, um pregador, quando lhe perguntaram o que deveriam fazer. E aí em Lucas 3, 7 ele diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Olha só, eram os que estavam atendendo o apelo. Ele olhava e dizia assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E aí ele diz assim: deem fruto que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Acho que uma das frases aí bem comum, não é? Deus é brasileiro. Para de dizer que Deus é brasileiro e se converte. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Disseram os homens que queriam se batizar. Perguntaram às multidões, e João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Tem coisa mais atual? Eu vou dizer para você uma coisa. Ontem eu fiquei orgulhoso, mas eu acho que não foi pecado. Eu fui pregar nessa congregação, e você lembra que a gente levantou uma oferta para uma irmã nossa que a casa dela queimou? Lembra disso? Levantamos 20 mil reais de oferta para reconstruir a casa dela. Ainda falta um pouquinho. Ontem tinha 32 irmãos da nossa igreja reconstruindo a casa dela. Só falta cobrir agora. Num dia, eles levantaram todas as paredes. E agora vão cobrir a casa. E eu louvei a Deus. Porque esse é o tipo de fé que Deus quer que a gente viva. Que não fique apenas na liturgia das coisas, mas que seja um mover do Espírito,
no coração de quem contribuiu e naqueles 32 homens que foram passar o sábado construindo a casa dela. E sabe que eu fiquei orgulhoso? É que essa senhora, ela está numa peça, acomodada atualmente numa pecinha, tá? Tem só aquela peça e um banheiro e uma cozinha. Está entendendo? Mas é tudo junto, sim. E ela está abrigando 6 pessoas que estão fazendo tratamento médico na cidade de Curitiba, naquela peça. Eu fiquei orgulhoso. Dizer, Senhor, esse é o teu povo, louvado seja Deus. É disso que o Senhor quer que aconteça na nossa vida. O que vai acontecer dia 23? Jejum. E olha, lembra o que a palavra de Deus disse? Não entenda errado, tá? Eu não estou falando para beber fazendo jejum, tá? Pode dar mamadeira direitinho, dar o peito, tá? Não é isso não. Mas quando você orar, leva o seu filho junto, para que ele aprenda a depender de Deus. Dobra o teu joelho. Você não pode estar aqui na noite. Eu espero que todos vocês estejam aqui quarta-feira à noite. Mas se por acaso não der, naquela hora que a gente vai estar entregando o jejum às 20 horas, dobra o teu joelho em qualquer lugar. Se estiver trabalhando, entra no banheiro da tua empresa, fecha a porta, dobra o teu joelho e diz, Senhor, tenha misericórdia de nós. Fecha a porta que tem que ser fechada e abre a que tem que ser aberta. Começa na minha vida e continua nessa nação. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário nesse tempo. Uma das coisas que saiu aí num dos áudios, em tom de crítica, é que tinha crente na Operação Lava Jato. Eu disse, louvado seja Deus. Tem crente e tem crente. Tem uns que são meia boca, que envergonham o nome de Jesus. Mas tem uns que são sérios. E a gente louva a Deus por isso. Vamos ficar de pé e vamos orar de novo, não é? Nós temos alguns minutos aqui. Eu não sei se o pessoal do som está preparado para isso, porque eu não falei que ia fazer isso, né? Então, Tiaguinho, pega um microfone ali, faz favor. Desce aqui embaixo, faz favor, tá? Nós temos aqui até o final desse culto 15 minutos. Eu queria começar o clamor hoje, você concorda? Concorda por isso? Então o Tiaguinho vai estar aqui na frente, tá? E eu queria que espontaneamente algumas pessoas viessem para orar. Usar o microfone e orar, tá? Eu queria algumas mulheres, alguns homens. Se tiver criança aqui, eu queria que alguma criança viesse aqui, tá? Adolescentes, jovens, porque a Bíblia diz, olha, todo o povo. Agora você vai fazer o seguinte, vão ser orações breves, curtinhas, para que mais gente possa orar. Está combinado assim? Então, quem gostaria de orar, vai chegando aqui para frente, tá? Vai chegando aqui para frente. Quem mais vai nos ajudar em oração, tá? Vai chegando aqui para frente. Lembra, orações breves, mas levando o nosso coração à presença do Senhor, tá bom? E depois a gente vai cantar uma canção que também não está no programa, vocês se virem aí, tá? Grandes coisas, já está, oh maravilha, grandes coisas, não é? O Senhor vai fazer por nós, é nosso clamor de fé, concordam com isso, tá? Tá bom,
Agora não precisa vir mais ninguém não, tá? Cada um agora vai orar, orações breves, tá? Para todo mundo ter tempo de orar. E aí a gente vai cantar crendo que grandes coisas o Senhor fará por nós. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te bendizemos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. E tu tens trabalhado, tens convocado a tua igreja e tens ouvido as orações. Acorde a igreja do Senhor Jesus. Desperta o que dorme. E nós declaramos que a igreja do Senhor Jesus, chamada pelo teu nome, está convocada pelo Senhor, e nós concordamos que o Senhor está falando hoje conosco, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos, Senhor, a tua misericórdia sobre a nossa nação, clamamos a tua misericórdia sobre a nossa igreja, Pai, que o Senhor venha mesmo nos despertar, nos trazer unidade, Deus, e força, Pai, para a tua igreja, para que nós possamos buscar a tua face, Senhor, porque a tua palavra diz: se nós te buscarmos, Senhor, o Senhor sarará a nossa terra. Nós clamamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, a tua palavra nos fala que quando o ímpio governa, o povo geme. Então queríamos aqui pedir e clamar a tua presença santa no coração, na administração desse país, mas começando aqui conosco. O Senhor nos leva a orar e nos colocarmos na tua santa presença e clamarmos pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando o teu nome. Abençoa cada um que veio buscar uma bênção, Senhor Jesus, em busca de uma bênção. Abençoa os doentes, Senhor Jesus. Ô Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Querido Padre, te pido que en este momento vos pongas la misericordia de tu alma para que este pueblo brasilero tome conciencia y siga adelante en tu favor. Amém. Papai do céu, o teu servo se põe de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu e da terra precisa do seu nome. Oro que, segundo a riqueza de sua glória, você conceda que eu e esse povo sejam fortalecidos pelo seu poder, no poder do Espírito Santo no meu interior, para que possamos compreender com toda a nossa fé a justiça do Senhor seja manifestado em glória, a partir da Igreja Batista aqui de Curitiba, e todo o povo brasileiro que se clama pelo seu nome e tem o Senhor como Senhor, seja fortalecido e vencedor, e esse povo vai para as grades em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. Obrigada, Deus, porque servimos a um Deus vivo, verdadeiro, Pai. E agora, em nome de Jesus, queremos entregar a nossa nação nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor forme um exército, Senhor, um exército Teu, Pai, de pessoas que se comprometem, de pessoas que se posicionam, Senhor, frente a toda essa maldade, Pai. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, entregamos a nossa igreja e a nossa nação para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Papai, o Senhor disse a Abraão que se achasse até 10 justos, o Senhor não consumiria aquele lugar. Papai, hoje Deus encontra aqui neste lugar, Deus, um povo justo, um povo santo, um povo reto, para que essa nação não seja consumida, Pai. Nos dá ouvidos, Deus, para ouvir o gemido deste mundo, Pai, e perdoa o nosso pecado de indiferença, de falta de oração, Deus, de carnalidade, Pai, de abandono dos Teus valores. Nos levanta, Pai, e faz a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, nós reconhecemos os nossos pecados, Deus. Leva esse mesmo Espírito em cada família, Deus, principalmente aquelas que esfriaram no Teu amor, que abandonaram, Senhor, a Ti por outras questões. Senhor, que as famílias retornem a Ti, Senhor. Que esse momento no nosso país sirva para iniciarmos em casa um retorno à Tua casa,
ao primeiro amor, em nome de Jesus. Santo eterno Deus, estamos reunidos nesta manhã, Senhor, buscando a Tua presença, a Tua graça, quando aqui invocamos pela nossa nação. E nesse instante, ó Pai, queremos pedir a Ti que Tu venhas abençoar e capacitar as pessoas que haverão de assumir o comando desta nação, para que pelos seus atos possam honrar o Teu santo e soberano nome. Amém, Senhor. Só Tu és digno de honras, de glórias, de louvores. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez para Te louvar, Te agradecer, Senhor. Agora pela nossa nação, aqui como soldados Teus, Senhor, arrependendo dos nossos pecados, Senhor, a começar de nós, Senhor. Faz assim, Senhor, para que nossas terras sejam saradas, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 E levantamos as nossas mãos para pedir: abençoa o Brasil. Começa com a nossa vida transformada. Começa com a nossa casa. Traz de volta aqueles que se afastaram do Senhor. Ó Pai, que o arrependimento não seja só da roupa rasgada, mas do coração quebrantado diante do Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você e a gente vai cantar essa canção. Fecha corredor, fecha tudo, é o povo de Deus, tá? Logo depois desse culto, como sempre acontece, até às 11 horas, a gente vai estar reunido aqui em oração. A irmã Diná vai nos conduzir nesse tempo. Você precisa se inscrever no nosso relógio de oração. Deus há de nos dar 1000 pessoas que vão dobrar o seu joelho todos os dias. Eu espero que tenha muito mais do que isso, mas pelo menos 1000. Entra nessa campanha de oração, ora por 5 pessoas, participa com a gente com intensidade, tá? Porque não houve uma hora tão séria, pelo menos que eu me recorde na minha vida, tá? Como essa que a gente está vivendo. E a gente precisa orar pelo Brasil, tá bom? Agora, Deus vai fazer grandes coisas por nós. Aleluia.